Os leitores Marcelo Brando, Tiago Félix Lima, Gui Bandeira, Vitor Hugo Duarte fizeram perguntas sobre o cenário geral da letalidade policial no Brasil. Qual é a proporção de mortes violentas que são resultantes da ação policial no número aproximado de 60 mil homicídios por ano no Brasil? Essa pergunta é muito incrível, porque está discutindo o seguinte: tem mais ou menos 60 mil homicídios por ano. Quantos desses homicídios foram cometidos por policiais ou, vamos dizer assim, por agentes da segurança pública, né? É muito difícil responder isso, porque o número de homicídios cometidos por policiais que são notificados, que são registrados como tal, é muito pouco no Brasil, exceto as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo, que já têm a tradição há muitos anos de publicar exatamente aqueles homicídios acontecidos quando os policiais estão em serviço. Outras polícias dos outros estados do Brasil têm essa tradição há muitíssimo pouco tempo. Então é normal que essas polícias não declarem daquele conjunto de homicídios acontecidos naquele estado no ano, por exemplo, passado inteiro, quantos desses foram cometidos por policiais. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a razão mais complicada ainda. Há muitas evidências de que em certas polícias, como as polícias do Sudeste, é muito comum que os policiais cometam homicídios em serviço, ou seja, quando estão usando farda durante o trabalho policial, chegam numa viatura, ocorre um confronto, ocorre uma ocorrência e eles matam alguma pessoa, eles chegam na delegacia e dizem: matei essa pessoa em confronto. Há evidências de que em alguns estados do Brasil essa prática é muito rara e que quando um policial precisa, digamos assim, sente que para regular o crime num lugar, etc., e ele acha que ele precisa matar alguém, ele faz isso fora de serviço, muito mais em esquemas tipo grupos de extermínio, justiceiros, etc. Então é muito difícil a gente dizer que 10 ou 20% ou 30% das mortes, das 60 mil mortes, são produzidas pela polícia. O que a gente pode dizer é que no caso do Rio de Janeiro, essas mortes são aproximadamente 20%. No caso de São Paulo, isso varia ano a ano, mas a gente pode dizer também que é aproximadamente 20%. Então, assim, a gente tem esse número aí. De qualquer forma, os números produzidos pela polícia na sua ação policial que provocam letalidade são extremamente altos no Brasil. A polícia do Brasil é a que mais mata e a que mais morre. Como o Brasil alcançou esse círculo vicioso? Essa expressão, né, que a polícia do Brasil é uma das que mais mata e mais morre no mundo, ela é muito forte e ela é muito verdadeira no seguinte sentido: pelos números oficiais, a gente tem um alto grau do que a gente chama de letalidade policial, ou seja, de ações policiais que resultam em mortes. Mas também nós temos no Brasil um número altíssimo, comparado internacionalmente com outros casos, de policiais que são mortos, tanto em serviço, ou seja, em confrontos, em tiroteios, quando estão com as suas viaturas, junto com seus colegas, com todo o aparato policial, como fora de serviço, ou porque estavam armados e reagiram ao assalto, ou porque estão fazendo um bico, e às vezes em situações mesmo de execução. Os policiais, durante o dia em serviço, se envolvem em disputas locais, territoriais e são executados fora de serviço. Então, essas três dinâmicas são as que predominam em mortes de policiais. Este ano, no Rio de Janeiro, só para dar um exemplo, nós já estamos no policial número 87 morto em serviço. Só este ano e nós estamos, serviço não, morto dentro e fora de serviço, policiais, e nós estamos ainda em julho, não é? E a polícia, este ano, está matando mais no Rio de Janeiro 70% do que matou há 2 anos atrás. O que a gente verifica, então, é realmente uma dinâmica de escalada. A polícia começa a matar mais policiais são mortos, e o policial, então, que acha que vai ser morto quando vê um bandido, ele se antecipa e atira, e o criminoso, quando vê um policial, se antecipa e atira, e essa produção
esse círculo vicioso produz uma escalada onde a polícia mata mais e os policiais morrem mais. Existe uma relação entre taxa de resolução de homicídios ou a liberação do consumo de drogas e a letalidade policial? Realmente esses temas estão todos muito ligados. A lógica da guerra às drogas, de que o meu principal missão como policial é combater traficantes e ir nas favelas ou nas periferias e dar combate, né? Como se ali fosse uma guerra, né? Eu como policial, eu entro armado e entro num campo de guerra e os criminosos atiram contra mim e eu atiro contra os criminosos, e essa ideia de que nós vamos ganhar essa guerra matando os opositores tem estimulado muito a letalidade das ações policiais e o fato de que os policiais morrem. E também o fato de que esse número vai aumentando. E um policial entra, às vezes, numa comunidade, mata alguém e aquela mãe chega correndo dizendo: não, meu filho não era traficante, ele era um trabalhador. E fica isso por isso mesmo. E esses números, num determinado ano, são 10, 20, 30, e acaba o ano, foram mais de 1000. E aí você pergunta, e a elucidação desses fatos? Esses foram compreendidos como homicídio ou como mortes naturais produzidas por confrontos com a polícia, né? Então o que acontece é que as delegacias não concluem esses inquéritos ou concluem com mortes em confronto, vão para o Ministério Público, o Ministério Público também acha que isso está tudo certo, e então o que acontece é que não há elucidação desse tipo de ação policial. E isso realmente se torna um motor que alimenta enormemente práticas que, de novo, levam a aumentar a letalidade da ação policial e que levam também à morte dos próprios policiais.